hoje, que nós prestamos esse serviço, chama Sítio Histórico de Angiquinho. É um patrimônio tombado pelo estado de Alagoas. E essa estrutura destacada em amarela, no paredão no Quênia, é a primeira usina de geração de energia hidrelétrica do Norte e Nordeste. A primeira. Através desse projeto é que a Chesf se transformou no que ela hoje é em importância para a nossa formação social, econômica e cultural. Então, a partir desse projeto é que a Chesf foi se transformando, se formou inclusive e adotou um projeto socioeconômico semelhante ao do cidadão que idealizou essa usina. Bom, o feitor dessa estrutura nada mais, nada menos é do que o Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. O Delmiro Gouveia nasceu no estado do Ceará, no município de Ipu. A vida dele, se a gente for estudar mesmo a parte, se interessar, a gente vai ver que é cheia de baixos e altos. Muito rápido ele chega à estabilidade econômica e muito rápido ele chega ao fundo do poço, desde criança. Ele é filho, Delmiro, de um segundo casamento. Ele nasceu em 1863. O pai dele chegou a atuar nas Forças Armadas, na Guerra do Paraguai. Então, nessa época ele já chegou a estabilidade, já tem estabilidade. Na Guerra do Paraguai ele sofreu, com o grupamento dele, emboscada, foi pego, foi assassinado lá, quando o Delmiro tinha 4 anos e meio de idade. Então ele teve que trabalhar junto com a mãe, o Delmiro, para poder sustentar o sertão. Bom, depois disso, tangidos pela seca, a mãe de Delmiro, junto com o Delmiro, se dirigiram até o estado de Pernambuco, mais precisamente a Pesqueira, onde ela acabou se apaixonando por um advogado, com quem ela casou, a mãe de Delmiro. O mesmo levou eles para residir em Goiânia e em seguida até a cidade de Recife, onde Delmiro passou boa parte da vida dele. Quando Delmiro tinha aproximadamente 15 anos de idade, a mãe dele adoeceu e chegou a falecer. Lembram que eu falei? A mãe dele casou com um advogado, que tinha um nome gigantesco dentro do estado de Pernambuco. Era bem financeiramente. Então, teve estabilidade. Depois que a mãe do mesmo faleceu, ele foi morar na rua, se tornou um garoto de rua. Novamente chega ao fundo do poço. Trabalhou como despachante de barcaça no Porto de Recife, como bilheteiro numa linha de trem conhecida como Marchambomba, que faz o percurso Olinda-Caxangá, no Recife Antigo. Onde ele veio mesmo a se destacar foi em uma refinaria de açúcar conhecida como Usina Beltrão, onde já no primeiro ano de passagem dele foi considerado o principal funcionário, o destaque daquela empresa. Delmiro Gouveia, ao mesmo tempo, já tinha ingressado no comércio de peles. Comprava peles de animais, mais precisamente pele de bode, no sertão, e levava para revender em Recife. Bom, em uma das viagens dele até o interior, da captação de peles para a compra de peles, ele conhece o que seria a sua primeira esposa, com quem ele casa, ganhou uma passagem uma viagem para a Europa com tudo pago pela empresa, certo? Da mesma forma que aconteceu a promoção, e foi de lá da Europa que ele trouxe um senso empreendedor notável, a ser seguido por qualquer empreendedor hoje. Um legado muito interessante, inclusive de ser estudado. Ao retornar, ele consegue, junto ao governo do estado de Pernambuco, a liberação de um terreno no bairro do Derby, onde ele constrói um mercado, nomeado Mercado Coelho Sintra, o mais conhecido Mercado do Derby. Esse mercado era um galpão dividido em boxes, tinha uma grande variedade de produtos, inclusive de entretenimento. Tinha de um tudo, como se fosse um parque de diversões gigantesco que ele montou lá em Recife. Esse mercado do Derby é conhecido hoje e reconhecido como o primeiro shopping center do país. Em seguida, ele consegue também inaugurar o primeiro grande hotel internacional do país. Essa construção está às margens do rio Capibaribe, em Recife, e foi criado justamente para abrigar visitantes que vinham principalmente da Europa.
Naquela época, a cidade de Recife era a principal cidade nordestina, por conta dos portos. E recebia muitos visitantes, mas não tinha, de certa forma, um local ideal para recepcionar, para comportar essas visitas. Então ele teve a ideia e montou o que seria o primeiro grande hotel internacional. Bom, em seguida, ele passou a ser procurado por um grupo político liderado pelo Francisco de Assis Rosa e Silva, que na época era senador representante do estado de Pernambuco, e que no ano de 1911 se tornou vice-presidente da República, em uma tentativa do Rosa e Silva de trazer a pessoa do Delmiro, a imagem do Delmiro, para o lado político, o idealismo político do Rosa e Silva. Infelizmente não teve êxito, houve uma discussão entre os dois, ameaças constantes passaram a acontecer em relação ao Delmiro Gouveia, que passou a ser perseguido pelo grupo rosista, que era o grupo do Rosa e Silva, e a pressão não foi suportada pela esposa do Delmiro. Ela foi embora, tentou até levar o Delmiro com ela para o interior, tirar ele da capital, sem êxito. Então ele decidiu ir para a Europa, passou um ano em regime de exílio na Europa, retornou após saber que o mercado do Derby, a paixão do Delmiro Gouveia, estava abrindo falência sem a presença dele. Então ele retornou às pressas. Esse retorno foi um fator crucial para a vinda dele até aqui e para essa grande construção aqui na região, que foi a construção da usina de Engenhão. Por quê? O grupo rosista imaginou que o Delmiro teria ido à Europa se fortalecer economicamente, politicamente, para tentar combatê-los. Na realidade ele era acuado, coagido com a pressão política. Então eles passaram ainda mais a perseguir. Ele sofreu diversos atentados contra a vida dele, diversas emboscadas. O Delmiro então, após acordar certa manhã, onde o mercado do Derby estava em chamas e onde o grupo rosista assumiu a responsabilidade, a autoria da situação, ele viu que se ficasse 24 horas a mais em Recife, teria perdido a vida dele naquele mesmo dia em Recife. E tão cruel, tão voraz que era a perseguição política naquela época, em relação a ele. Até mesmo uma parte que ele tem que lembrar, que o Delmiro, numa reunião que teve no Rio de Janeiro, pegou o Rosa e Silva, deu nele de bengala, e não foi pouco não. Mas depois disso foi começou a perseguição. A questão de honra era acabar com a vida do Delmiro na época. Bom, depois dessa perseguição, Delmiro já tinha conhecido, é claro, uma jovem, uma nova namorada, que se tornou até a esposa dele, viveu com ele aqui, até pouco tempo antes dele ser assassinado. E eu cito que essa moça tinha 16 anos, quando fugiu com ele, e ele tinha 39 anos. A data de chegada de deslocamento deles, de Recife, e a chegada deles aqui, foi no ano de 1902. Então, há mais de 100 anos eles chegaram aqui, nessa região. Vieram de embarcação até Piranhas, que é uma outra cidade, um outro distrito daqui da região, cidade muito importante para o turismo hoje. E ele subiu de montaria até a Fazenda Cobra em Água Branca. Então ele subiu do São Francisco até a Serra de Água Branca, cerca de 75 quilômetros. No meio do percurso, entre uma cidade e outra, existia um pequeno vilarejo, que se chamava Povoado Pedra. Um pequeno povoado com 5 residências, casas de taipa, um povo sem cultura, sem noção de tempo, sem nenhuma prioridade de vida, estavam aí à toa. E foi esse local que o Delmiro achou interessante, onde ele fixou residência, formou família com a segunda esposa, teve até 3 filhos. Em seguida, ele consegue comprar o terreno da pequena Vila da Pedra, que hoje é a atual cidade de Delmiro Gouveia. E no ano de 1909, quando ele já tinha esse terreno aqui onde vocês estão visitando hoje em mãos, se chamava Fazenda Cachoeira de Paulo Afonso, ele decidiu trazer um grupo de amigos conhecidos que ele teria conhecido na época da passagem dele pela Europa, que eram engenheiros e arquitetos, e formados por europeus e norte-americanos, projetaram essa usina. Esse projeto ficou pronto em 1911, onde teve o início da construção. Em 1913 foi inaugurada com um único sentido: abastecer a Vila da Pedra
Era o povoado de pedra. Ó, E simplesmente colocar em funcionamento uma das primeiras tecelagens da América Latina. Uma das primeiras produtoras de linha da América. Que era a Agrofabril Mercantil, que hoje é a atual Fábrica da Pedra, que produzia as linhas de marca Estrela na época.